tarde, gente. Esse horário é difícil, então eu vou tentar mantê-los acordados aqui, com bastante dados e reflexões. Então, a apresentação vai estruturar dessa forma. Primeiro, vou mostrar por que os serviços são importantes. São um setor que você não pode ignorar de jeito nenhum. Depois eu faço uma provocação que é a seguinte: quais serviços estamos falando? Porque serviços, como vocês vão ver, é o setor mais heterogêneo que existe, porque você tem desde o cabeleireiro até banco. E um não tem nada a ver com o outro, mas eles estariam na mesma carteira, digamos assim, né? Depois eu vou apresentar algumas tendências e desafios que a gente vê no setor e algumas sugestões e reflexões aí para a nossa atuação como instituição nesse setor. Então, por que esse setor é importante? Primeira coisa, PIB. Vocês podem ver aqui, nessa parte azul, a participação dos serviços no valor adicionado, né, no PIB, que é esse azul. Saiu de 38% em 1947 para 60% em 2015. Se você agregar o comércio, como se costuma fazer, você ainda tem aí mais 11%. Então, você está falando de 70% da economia em um setor só, né? Eu vou explicar também o porquê dessas mudanças ao longo do tempo, vou tentar explicar um pouco disso, tá? Mas, enfim, a gente vê também que nos estados, eu sei que tem bastante gente aqui dos SEBRAE estaduais, é a mesma coisa. Então, você tem um estado como Alagoas, meu estado, 72% da economia é de serviços, mas você tem São Paulo, que tem um perfil completamente distinto, que tem 75% da economia em serviços, aqui incluindo comércio, tá? Mas, enfim, você vê que para onde você vai, do Oiapoque ao Chuí, você encontra a economia baseada praticamente só em serviços. No total de empresas também, né? Inclusive está crescendo, principalmente por causa do microempreendedor individual. Então, a gente tinha que 34% das empresas do Brasil eram de serviços em 2009, hoje já chega a 37%. Né? Comércio tem bastante empresa muito pequena, né? Então, numericamente, eles têm uma participação maior no total de empresas. E 20% mais ou menos é de indústria e 1% da agropecuária, né? Que é quem tem CNPJ só. A participação na população ocupada. Você tem que metade da nossa economia, tá, da população ocupada na economia, trabalha em serviços. Se você somar mais os 19% que estão na atividade que o IBGE classifica como comércio e reparação de veículos, que aí tem um pouco de comércio e um pouco de serviço, você tem de novo aí os 70%. Né? Inclusive, na geração de emprego, o setor é muito importante. Se vocês olharem aqui, as barras azuis representam o saldo líquido de emprego, segundo o CAGED, em 2014, e as barras vermelhas em 2015, por setor. E o que a gente vê é que, em 2014, os serviços seguraram o emprego. Você vê que tanto a agricultura, indústria extrativa e a indústria de transformação mais demitiram do que contrataram em 2014. O setor de serviços seguiu contratando, né, quase 400 mil. Já em 2015, ocorreu que toda a economia sofreu uma retração, mas quem mais contribuiu para os quase 2 milhões de saldo negativo aí foi serviços, né, com 1,1 milhão. Então, assim, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é reconhecer a importância do setor, né, e eu fico muito feliz da unidade de serviço estar promovendo esse debate aqui, porque mostra que aqui na casa a gente já está acordando para isso. Né? Também na balança comercial, né, o Brasil, se você considera a balança comercial de bens e serviços, teve déficit em 2014 e 2015. Em 2015, a balança de bens foi positiva, ou seja, a gente exportou mais do que importou. Mas a balança de serviços seguiu negativa. Então, se a gente quer também tratar a questão da balança comercial, a gente tem que tratar de serviço. E esse dado também apresenta uma coisa muito importante, que é a nossa relativa baixa competitividade no setor. Se a gente está importando mais do que exportando, é sinal de que o mundo consegue fornecer melhores serviços para a gente do que o contrário. E aí, só por curiosidade, que eu acho que alguns podem ficar curiosos, né?
aqui é principalmente, o que a gente importa mais, tá? É aluguel de equipamentos, tem viagens, né? Transportes, mas tem serviço de negócio, com 10%, e propriedade intelectual, com mais uns 7%. Então, tem bastante serviços voltados para empresas que a gente está perdendo para o exterior, e com essa maior comerciabilidade, digamos assim, do serviço, que o próprio Renato da Fonseca falou hoje pela manhã, a tendência é que isso continue se a gente não se tornar mais competitivo nesse setor. Tá? Também a importância de serviços é vista na participação nas cadeias de valor. Então, aqui a gente pegou a participação mínima e máxima entre 96 e 2003 do serviço no consumo intermediário, ou seja, entre 96 e 2013. Ou seja, extração de petróleo e gás natural, nesse período aí de quase 20 anos, teve um ano que 92% de tudo que a atividade, que esse segmento consumiu na sua cadeia de valor foram serviços. Se você olha outras atividades, né, como fabricação de bebidas, você também tem uma participação alta. Você tem que quase metade do consumo intermediário, ou seja, metade do que consumiu na cadeia também foram serviços. Então, se você olha essa trajetória, a gente tem que, a cada R$1 que a indústria de transformação, que a indústria como um todo, adiciona na economia, ela gastou 70 centavos em serviços, na média. Tá? Então, aí você vê a importância do setor nas cadeias de valor. E aí, se vocês estiverem se perguntando que tipo de serviços que são consumidos, tem tudo, né? Principalmente despesas financeiras, mas você tem fretes, você tem serviços industriais prestados por terceiros, que aí mostra bem aqui o fenômeno da terceirização, né? Aqui são serviços que provavelmente eram feitos internamente e passaram a ser contratados para empresas mais especializadas nisso, né? Serviços não industriais prestados por terceiros, ou seja, serviços de contabilidade, de advocacia, de limpeza também, todo tipo de serviço, tá? Enfim, royalties e outros, né? E aí, olhando o crescimento, a gente tem que cresceu bastante a participação de royalties e assistência técnica. Então, aí a gente vê também outra possibilidade de atuação, né? Eu acredito que, posso estar falando besteira, tá? Mas eu não conheço um trabalho muito forte do SEBRAE em empresas de pequeno porte que prestem consultorias para outras empresas. Assim, talvez indiretamente, mas via SGC ou via SEBRAE Tech, mas talvez a gente possa evoluir mais nesse segmento. Tá? E você tem arrendamento mercantil, serviços industriais, enfim. E aí também a questão da participação nas cadeias de valor, que é muito alta, tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. Não vou entrar muito em detalhe desse gráfico, mas o que ele está mostrando ali é que 40% do valor exportado pelo Brasil é de serviços, tá? A maior parte deles domésticos. E aí também foi outra coisa que o Renato da Fonseca falou, é que a gente está muito pouco integrado nas cadeias globais de valor. Você vê que a participação de serviços estrangeiros é muito pequena nessas cadeias globais. Por quê? Porque a gente parte do começo, né? A nossa participação nas cadeias é principalmente no mercado de mineração, de soja. A gente só exporta a soja e aí depois disso ela vai ser processada em outros países, etc. Mas nesse processo tem bastante serviço também de consultoria ou de engenharia genética e etc. Então, por que os serviços crescem tanto no processo de desenvolvimento de qualquer país, tá? Não é só do Brasil. Esse diagrama, que eu vou tentar explicar, mas se vocês não entenderem, podem falar, tá? Ele tenta demonstrar mais ou menos a trajetória típica de um país que sai da pobreza para um estágio de desenvolvimento alto. Por exemplo, seria como se a Alemanha, saindo do meio rural, chegasse ao que ela é hoje, tá? O que acontece nesse processo? Inicialmente, a economia é essencialmente agrária, tá? Então, ela é bem rural. A partir de um momento, as trocas vão fazendo com que essa economia se desenvolva e começa a se ter demanda por uma indústria de bens básicos, assim, de alimentação, de confecção, enfim. E com isso, a participação da indústria no PIB vai crescendo. À medida que essa indústria vai se sofisticando e também que a sociedade vai se urbanizando,
as pessoas vão começar a demandar serviços, tá? E a própria indústria vai começar a demandar serviços como logística, serviços bem básicos, assim, né? Então, com isso, a participação dos serviços comerciais, ou seja, serviço de empresa para empresa, também começa a crescer junto com a participação da indústria no PIB, tá? À medida que essa indústria vai se sofisticando, a participação dos serviços comerciais no PIB começa a crescer. Por quê? Porque ela vai demandando serviços mais sofisticados, como TI, engenharia e coisas do tipo, tá? Então, com isso, a participação da indústria no PIB começa a cair enquanto aumenta de serviços comerciais. Mas isso não é um problema por si só. Por quê? Porque se essa integração entre bens e serviços estiver funcionando bem e os serviços conseguirem agregar valor a essa produção industrial, você chega num patamar de baixa participação da indústria no PIB, alta participação dos serviços comerciais, mas uma alta densidade industrial. O que é isso? É o valor do que você produz. É o caso da Alemanha, é o caso dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm uma participação da indústria no PIB menor do que a brasileira. Mas qual que é a questão? Eles estão focados, eles têm um pouco indústria, mas é uma indústria de alta qualificação e que tem bastante serviços embutidos. Como, por exemplo, o caso da Apple, também citado pelo Renato da Fonseca. 90% do valor adicionado do iPhone fica com a Apple, que só faz atividade de serviços, que é design, é pensar o software, depois pensar a distribuição, o marketing. Então, ela não faz nada de indústria. No entanto, ela produz um bem industrial ali, todo fora. Enfim, mas é importante também, talvez, pensar quais serviços que a gente está falando, né? Serviços são 70% da economia, etc. Tá. Mas como que esse setor se divide em termos de segmentos, né? Em termos de atividades? Então, eu peguei aqui o PIB de serviços de 2013 e vi quanto que cada atividade de serviço contribui para o PIB de serviços. Então, você tem que o maior segmento é de atividades imobiliárias, tá? Contribui com quase 1/4 do PIB. Depois, você tem os bancos, tá? Intermediação financeira, seguros, previdência complementar. Depois, transporte terrestre, atividades administrativas e serviços complementares, atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sede de empresa, alimentação. Então, você vê que as primeiras atividades aqui, pelo menos em participação de PIB, são boa parte delas voltadas para empresas. Então, é um segmento que a gente talvez tenha que olhar com mais cuidado. Assim. Minha percepção da atuação do Sebrae no serviço é que a gente atua bastante com serviço para o consumidor final, mas a gente ainda não se aprofundou tanto, me parece, tá? Me corrijam se eu estiver errado, nos serviços para empresas. E você tem também que cada segmento tem uma participação distinta das MPEs no PIB. Então, de qual serviço você está falando? Você está falando de serviços prestados principalmente às famílias, que você tem 2/3 de MPE no PIB, tá? Isso aqui é o quanto que a MPE contribui para o PIB desses segmentos, tá? Ou você está falando de serviços de informação e comunicação, então TIC, você tem que só 17% é gerado pelas MPEs. Então, talvez seja interessante pensar em grupos menores de serviços, quando você vai trabalhar com o setor. Trabalhar ele de maneira homogênea não me parece suficiente para fazer políticas bem focadas. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Tá? O setor é extremamente heterogêneo. Talvez segmentar em grupos mais homogêneos pode ser útil para definir estratégia de atuação. Então, apresento aqui algumas classificações possíveis. E existem outras, tá? Mas eu acho que essas são bem interessantes. Então, você pode classificar por destinação. Você tem aquelas atividades voltadas principalmente para o consumidor final. Tá? Então, é alimentação, é hotelaria. Não quer dizer que é exclusivamente, tá? Predominantemente. Você tem diversos outros serviços, cabeleireiros, etc., que são principalmente voltados para famílias. E você tem outros que são voltados para empresas. Então, aí você tem TI, você tem logística, você tem manutenção. Tudo isso são serviços voltados principalmente para empresas. Você pode separar também, e aí você pode ter cruzamento entre essas segmentações, tá? Com relação ao padrão tecnológico.
Então, você tem os serviços modernos e os serviços tradicionais. O que são os modernos? Você tem bancos, serviços de TI, serviços principalmente prestados para as empresas, enfim. Já os tradicionais seriam transporte, armazenagem, correio, administração pública, enfim, e outros serviços pessoais, hotéis, esses serviços que a gente já faz desde o começo da humanidade, praticamente. Outra classificação que me parece bem interessante é a por função, proposta aí pelo professor Jorge Arbache. Você tem os serviços que são predominantemente para redução de custos, ou seja, se você faz eles bem, provavelmente você vai ser competitivo, você vai ganhar competitividade. Mas dificilmente eles vão agregar valor a uma produção. É o caso de infraestrutura, logística, transportes, armazenagem, manutenção. Você ter um bom serviço de manutenção, dificilmente vai te fazer gerar valor para um produto, mas vai te deixar competitivo. Então, é muito importante que a gente trabalhe aqui para que a gente tenha competitividade, não só para o setor de serviços, mas para os outros setores que os consomem. Tá? E você tem o serviço de agregação de valor. Esses daí, eles costumam contribuir para uma customização do produto, para uma diferenciação dele e para a geração de valor adicionado. É o caso de pesquisa e desenvolvimento, design, projetos de engenharia, serviços técnicos especializados, enfim, softwares customizados, tá? Marketing e outros. E classificar faz muita diferença, porque se você olha, isso se repete em qualquer variável que você pegar, tá? Mas olhando, por exemplo, a criação de empregos, vocês vejam como o serviço para o consumo final e serviço para a empresa se comportaram completamente diferente em 2014 e 2015. Enquanto que em 2014, os serviços para o consumo final geraram um saldo líquido de emprego de 300 mil postos de trabalho, os serviços para a empresa só geraram 53 mil. Nesse ano, ambos demitiram mais do que contrataram. Mas olha só, serviço para o consumidor final teve uma redução muito menor do que serviços para empresas. Então, ao tratar só serviços, você deixa de perceber diversas nuances aí, tá? E também a função desses serviços é diferenciada nas cadeias de valor. Então, por exemplo, isso aqui é um trabalho meu com o professor Jorge Arbache, e cada pontinho desse é um setor industrial ao longo do tempo. E o que a gente viu foi que quanto mais um setor consome serviço de valor, maior a produtividade dele. Isso já é controlado para diversas outras variáveis, tá? Como escolaridade dos empregados, enfim, e outros tipos de controles. Já no serviço de custo, você até vê alguma relação positiva, mas ela não é tão forte quanto a do serviço de valor. Ou seja, se você atua no serviço de valor ou no serviço de custo, provavelmente você vai ter resultados distintos, tá? E como é que estão os pequenos negócios nessas atividades, né? Quais são as principais atividades de pequenos negócios? Você tem cabeleireiro, lanchonete, restaurante, bar, mas você tem aqui, transporte de carga, enfim, você tem serviço de organização de feiras. Então, são serviços que são distintos. Em maioria, eles são voltados para o consumidor final, principalmente essas principais atividades, mas você tem algumas que são voltadas para empresas, tá? E aí, se vocês quiserem olhar o do seu estado, por porte, segmento, etc., vocês podem entrar nesse link aqui, que a gente fez lá na UGE, que é uma ferramenta dinâmica que você consegue ver quais são os segmentos de cada setor que mais estão crescendo em número de negócios. Tá? Acredito que vocês vão ter essa apresentação. Mas, e como é que isso se divide, quando a gente usa aquelas classificações que eu citei? Bom, você tem que quase metade das empresas de serviços, dos pequenos negócios de serviços, são voltados para empresas e metade para o consumidor final. Será que a gente está dando uma atenção suficiente para os dois lados aqui? Você tem que, de fato, a maioria são empresas que fornecem serviços de custo, né, 88%, sendo que 12% estão em atividade de serviço de agregação de valor, e 70% mais ou menos prestam serviços tradicionais. Então, que tipo de... Já mostrei aqui o tanto que é importante o setor para a economia, o tanto que ele é heterogêneo, a importância de se classificar em diferentes grupos.
Mas o que a gente pode ver em termos de desafios e tendências aí para o futuro, né? Principalmente para a atuação do Sebrae? Primeira coisa, produtividade brasileira é baixíssima e cresce pouco. O Brasil é essa linhazinha rosa. Isso daqui mostra a produtividade do trabalho de 1980 a 2013. Ela está praticamente estável em 30 anos. Tá? E o pior é que os outros países não estão parados. Pelo contrário, você tem que a China já chegou no nosso nível de produtividade, a Índia está chegando, e países que estavam empatados com o Brasil, como a Coreia do Sul, já tem quase que, na verdade, já tem mais do que o triplo da nossa produtividade. Então, assim, a gente tem que olhar essa questão da produtividade porque é a única forma de se crescer de maneira sustentável e de aumentar a renda de uma população. Tá, e o que o serviço tem a ver com isso? O serviço tem a ver porque desde 1980 que a produtividade do setor cai. Então, em 1980, pegando valores estáveis, tá? Ou seja, dólares constantes, você tinha que cada trabalhador brasileiro de serviços gerava 32 mil, mais ou menos, dólares por trabalhador por ano. Em 2011, esse valor era de 17.600. Então, se a gente não tratar aquele setor que emprega entre 50% a 70% da população, que tem 70% do PIB, e que tem essa produtividade que está estanque, é baixa e é estanque, se a gente não tratar essa questão, a gente não vai conseguir reverter esse quadro aqui que eu mostrei da nossa produtividade estagnada. Para quem está se perguntando, o setor que mais cresceu aqui, esse negócio gigantesco aqui, é a indústria extrativa, que é tirar minério do chão e mandar para a China. E aí, obviamente, o valor adicionado é muito alto. Tá? Mas, enfim, a gente tem que tratar os serviços como o setor principal para se pensar na produtividade do Brasil. Inclusive porque quando você compara o setor com os Estados Unidos, por exemplo, né, que costuma ser o benchmark aí de tudo, você tem que os nossos serviços têm 19% da produtividade dos serviços americanos. Isso quer dizer, grosso modo, que a gente precisa de 5 brasileiros do setor de serviços para fazer o mesmo serviço de um americano. E se você abre isso por segmentos, você vê que a coisa não melhora muito. A não ser em bancos, tá? Intermediação financeira, que de fato isso a gente é bom. Você não vê banco perdendo dinheiro aí. A gente tem 56% da produtividade. Mas olha quem é o segmento mais baixo aqui. Aluguel de máquinas, equipamentos e outros serviços empresariais, que tem quase 10 vezes menos produtividade do que o mesmo segmento dos Estados Unidos. E é justamente o que está mais em cadeias de valor. Então, assim, se a gente não tratar serviços para empresas como algo essencial para se pensar o desenvolvimento, a gente não vai sair de onde a gente está. E aí as micro e pequenas empresas são muito importantes também. Isso aqui é um quadro que mostra, não é específico do setor de serviços, tá? Mas não muda muito, que mostra o seguinte: uma microempresa brasileira tem, na média, 10% da produtividade de uma grande empresa brasileira. Ou seja, 10 trabalhadores de uma microempresa, na média, são necessários para fazer o mesmo trabalho de um trabalhador de uma grande empresa. Então, isso é muito preocupante. A gente tem que atuar com a questão da produtividade como foco. E isso é verdade porque a escolaridade dos empregados da micro e pequena empresa é menor, porque a escolaridade do empresário da micro e pequena empresa é menor. A micro e pequena empresa inova menos, então a gente sabe mais ou menos onde atuar, e a gente já atua nisso há mais de 40 anos. Talvez só tenha que deixar mais claro o foco, né? Além disso, tem a questão de que os serviços é um setor altamente regulado, você tem diversas barreiras de entrada. Então, não vou entrar muito em detalhe dessa metodologia, mas é uma metodologia da OCDE que vê o quanto que cada setor restringe a competição. Então, por exemplo, transporte aéreo, que estava aqui hoje cedo, o Eduardo, é dos setores mais restritos. E o principal é essa questão da entrada de capital estrangeiro, né, de empresa estrangeira. Então, você tem aí na política pública também algo para se tratar. Então, o que a gente tem de tendências? Você tem que, pela transformação estrutural, por todo aquele processo que eu falei,
é irreversível. O serviço vai seguir sendo a principal atividade econômica no Brasil. Pode até ser que tenha uma oscilação para baixo, para cima, mas ele vai continuar sendo. A descentralização da produção, que foi algo que também o Renato da Fonseca falou, e a terceirização, ou seja, as empresas estão focando nas suas atividades fim. Estão ficando no seu core business e terceirizando o que não é essencial. Vai fazer com que esse setor siga crescendo, tá? A complementariedade entre bens e serviços vai só crescer. Então, aquela coisa do iPhone e tal, o iPhone ou qualquer smartphone, principalmente, o valor dele está principalmente em serviços. Mas sem o hardware, sem a parte industrial, você não tem esse software. Então, é preciso pensar nessa complementariedade, né? Você tem a indústria 4.0, que já foi tratado. Você tem esses novos tratados internacionais, TPP, TTIP, TISA. O Brasil não está em nenhum deles, mas em algum momento, provavelmente, a gente vai ter que entrar se quiser continuar fazendo comércio com o resto do mundo. E o mais preocupante, não é nem preocupante, mas o que é mais interessante desses tratados é que eles estão tratando principalmente de serviços e de diminuir barreiras. Então, pelo TPP, por exemplo, um banco americano que não tem nenhuma sede na Austrália vai poder competir de pé de igualdade com um banco australiano, sem nenhuma restrição. Você não pode tratar de maneira diferenciada um país membro, uma empresa de um país membro, de uma empresa sua, do seu país. Se o Brasil entrar nisso, e todos esses tratados são para adesão, ou seja, as regras são definidas, você entra se quiser. Se o país entrar nisso, a gente vai ter mais competição ainda. Isso não é necessariamente ruim, mas a gente tem que estar preparado para competir, né? Então, as novas tecnologias estão fazendo também com que aumente a tradability, ou a comerciabilidade dos serviços, né? Se você parar para pensar, hoje você tem multinacionais competindo com serviços locais. Você tem o Uber competindo com táxis. Você tem o Airbnb competindo com a pousadinha em cidades pequenas. Você tem a Amazon, que você pode publicar um livro diretamente com a Amazon. Vai competir diretamente com editoras locais. Você tem o Netflix, que, né, não precisa falar, mas, enfim, concorre diretamente com locadoras, que já nem existem mais, mas até com cinemas, que são locais. Você tem grandes cursos online e até mesmo o YouTube competindo com cursos locais. Então, o próprio Sebrae está enfrentando essa concorrência. Se vocês procurarem no Google hoje, como emitir nota fiscal do MEI, procura o Sebrae. Não está nas 10 primeiras, ocorrências. Em primeiro lugar é uma menina, que é MEI, ensinando passo a passo de como emitir uma nota fiscal. Então, assim, até para a gente tem que ficar ligado nisso, né? Então, é isso, né? Eles vão continuar sendo o principal setor. O setor heterogêneo, pouco produtivo e tem baixa competitividade internacional. Com a maior abertura de mercados e serviços e a maior interdependência de empresas, o setor vai continuar sendo fundamental para a economia. Então, eu acho que a gente tem que pensar em alguns pontos aqui. Primeiro, quais são nossas prioridades? Quanto nosso esforço deve ir para serviço para o consumidor final? Quantos que devem ir para serviços voltados para a empresa? Quanto que do nosso esforço, né, dos nossos projetos, deve focar em serviços de custo e quantos de agregação de valor? Ou seja, qual seja a classificação que você queira usar, tá, gente? Mas o principal é isso, é saber qual que é a estratégia para o setor que a gente tem. Um setor que é 70% da economia, qual que é a nossa estratégia? É preciso trabalhar intersetorialmente. Serviços e indústria são quase que indissociáveis. Agropecuária se beneficia de serviço e vice-versa. Então, você não teria o boom agropecuário de hoje se você não tivesse tido o serviço da Embrapa, por exemplo, no passado, e hoje também, né? Então, só há crescimento, isso já é provado na literatura econômica, com integração de atividades e cadeias, tá? Então, a gente também tem que reforçar essa visão. Também é preciso pensar o ambiente de negócio para o setor. Então, serviços têm a pior tabela de tributação do Simples Nacional, por exemplo. Para muitas atividades, nem vale a pena a empresa aderir ao Simples. O setor paga diversos impostos em cascata. E também, como a gente viu, diversas barreiras para atuação no setor. Principalmente profissionais, tá? Você precisa ter um certo registro para ter uma empresa de certo segmento, enfim. Então, é preciso capacitar o empreendedor. Como muitas vezes a atividade depende
principalmente know-how do empreendedor, know-how específico, o cara que é arquiteto, ele sabe só fazer aquilo, ser arquiteto, é preciso focar na profissionalização do empresário, pensar na questão da gestão. Talvez seja interessante também apresentar oportunidade de negócio. Você tem diversos estudantes de desenho industrial ou de arquitetura, que talvez, ou de engenharia, que talvez tenham que ser levados a pensar se eles não podem, de repente, se aquela atividade não é complementar a alguma atividade da indústria, por exemplo. Então, levar o estudante de desenho industrial para pensar em como que ele pode aumentar o valor, a produtividade, enfim, de uma atividade industrial, por exemplo, ou agropecuária. Pensar também nos pequenos negócios como prestadores de serviços para o Sebrae. Então, por exemplo, você tem pequenas empresas de design ou de engenharia que fornecem para o Sebrae Tech. Será que a gente está capacitando também essas empresas, as fornecedoras? E também, aí não é tanto o papel do Sebrae, mas a gente precisa pensar na capacitação dos empregados do setor também. O setor é altamente informal e deve aumentar isso, né, com a crise que a gente está enfrentando. A rotatividade é muito alta, então você tem um baixo incentivo por parte do empresário de capacitar o empregado, porque ele sabe que ele vai sair logo depois. E você tem empregados pouco escolarizados, então é preciso pensar essa questão. Obviamente, são só sugestões, e estou aberto aí à discussão, gente. Obrigado, viu?